time do Barcelona em meio à corrida, que não pode ter erros na La Liga, e o jogo da volta contra o Benfica na terça que vem. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Pessoal, como todos sabem, ontem o Barcelona ganhou do Benfica por 1-0 e tudo. A gente teve aqui no canal, inclusive, o vídeo pós-jogo. Durante o dia tá saindo aí alguns cortes até do vídeo pós-jogo. Se puder depois dar uma olhada lá. Mas ontem, né, em resumo, o Barça ganhou de 1-0 do Benfica, gol do Rafinha. Não acho que foi uma partida espetacular do Barcelona, entretanto é importante fazer esse destaque. Até os 20 minutos de jogo, o Barça começou melhor, o Barça começou bem, o Barça começou criando. E, portanto, o Barça mostrou que jogaria mais do que o que jogou lá naquele 5-4, que foi um jogo de muitos erros e problemas do próprio Barcelona. Só que a expulsão do Cubarsí fez a partida ter que ser reinventada, o Barcelona ter que se reestruturar na partida, o Barça ter que ter outra estratégia na partida, até colocando o Barcelona a enfrentar condições que não costuma enfrentar toda semana e normalmente. Por exemplo, a pressão que teve lá no Estádio da Luz, né? Essa questão de jogar com um jogador a menos, ter que jogar com um jogador no meio campo, um homem de meio campo a menos, porque daí entrou o Araújo e saiu o Dani Olmo, então ficou com o Araújo e Nico Martínez na zaga, Dani Olmo saiu e ficou só Pedro e De Jong ali no meio campo. Todas essas questões. A bola não chegou no Lewandowski. Cedo do segundo tempo, Hansi Flick tira o Yamal, coloca o Ferran Torres. Então o Barça esteve em circunstâncias, situações improvisadas. Mas também, como eu falei no vídeo de ontem, foi essencial a vitória do Barcelona. Porque agora, na próxima terça, o Barça vai jogar no seu estádio, na sua casa, com 11 jogadores. Então é certo que o Barça vai ser provavelmente o time propositivo. E se o Barça conseguir acionar bem o Rafinha, acionar bem o Yamal, a gente sabe que esse Barça é letal. A gente sabe que a chance do Barça abrir o placar e fazer gol é muito grande, né? E ainda que o Benfica ataque, que o Barça corra esses riscos, de qualquer forma o Barça vai ser muito mais forte no Olímpico de Montjuic do que seria no próprio Estádio da Luz. Então, para mim, né, o jogo mais difícil, pode ser que aconteça do Benfica surpreender. Cara, o Benfica é um bom time, tá? Não tô desrespeitando o Benfica. Mas pra mim, o time mais complicado, o jogo mais complicado dessas oitavas era lá. E o Barça tinha que voltar vivo de lá. E o Barça não só voltou vivo, mas o Barça voltou com a vitória. E melhor ainda, porque jogou com um jogador a menos. Então valoriza muito mais a dificuldade que foi vencer lá. Não é fácil jogar contra o Benfica lá. Tá? O Benfica é um bom time, sim. O Benfica é um time muito bem organizado, ok? Então valorizamos essa vitória do Barça. Só que, claro, 1-0, um gol muda tudo, né? E é claro que a gente não quer que o Barcelona fique fora e corra riscos nessas oitavas de final. Eu disse, repito, olhando aqui para o chaveamento, tá? Barça passou do Benfica. O Barça enfrenta ou o Lille ou o Borussia Dortmund, que são dois adversários muito diferentes. Um tu joga na Alemanha, o outro tu joga lá na França. Acho que o Barcelona é muito melhor do que o Lille. Mas se o Lille passar do Borussia, por que passou do Borussia? Méritos, né? Por méritos. E pode também passar do Barça. O Borussia é o atual vice-campeão, indo assim, eliminando um ou outro que se chegar na final. Tem jogo na Alemanha, entende? Mas, querendo ou não, mesmo sendo adversários completamente diferentes, eu acho que o Barcelona é favorito contra os dois. Em uma hipotética semifinal, seria ou contra uma boa Inter de Milão, que está muito bem, ganhou bem do Feyenoord, ou contra um Bayern de Munique, que parece que está começando a entrar no seu melhor momento da temporada, tem o Harry Kane, tá encaixando, entendeu? Só que, cara, se chega na final, é o Barcelona na final. Eu acho que é acessível, sim, principalmente porque Real Madrid e Liverpool estão do outro lado da chave. E eles ou vão se enfrentar, ou vão sair antes. Mas a tendência é que o Liverpool pelo menos chegue, né? Então, claro, isso é uma análise que a gente pode fazer aqui meio por cima. Mas o Barça, o Hansi Flick, não podem pensar nisso. Eles têm que pensar na terça. Eles têm que pensar em passar do Benfica. Tem que passar do Benfica. Só que eu acho que pela vantagem, por ser no Montjuic, o Barça tem aí mais de 60% de chances, tá? Agora, antes disso, a gente tem um jogo no sábado, que é contra o Osasuna. O Barça é líder da La Liga,
com 3 pontos, né, a mais que o Real Madrid, que é o terceiro colocado, e 2 pontos a mais do que o Atlético de Madrid, que é o segundo colocado. Ainda não é uma liderança isolada em 3 pontos a mais que o vice-líder. O Barça é líder sozinho, mas se o Barça perde ou empata, já tem chance de ser ultrapassado. Mais uma vez eu falei aqui, falo várias vezes, nós estamos na reta final da La Liga. Se acontece de Barcelona, Real Madrid ou Atlético de Madrid ter mais do que um tropeço nas próximas rodadas, é praticamente dar um adeus ao título. Real Madrid, se não ganhar nessa rodada agora e o Barça ganhar, Real Madrid ficaria a 6 pontos do Barça. Entendeu? Se o Barça, né, tomara Deus não aconteça, mas perde as próximas 2, o Barça pode cair para terceiro. Se o Atlético de Madrid, que hoje é segundo, perde uma das próximas 5, o Atlético de Madrid já cai para terceiro também. Então agora, assim como um time pode ser líder e deslanchar, pode estar abrindo mão do título. O Atlético de Madrid joga de manhã no domingo, o Real Madrid joga contra meio-dia e 15, manhã e meio-dia é horário de Brasília, tá? Mas o Real Madrid joga então contra o Rayo Vallecano. É uma rodada que a tendência é que Atlético, que Real Madrid ganhem. Não sei o que o Barça pensa em fazer contra o Osasuna. Eu não colocaria time misto. Para mim, Yamal, Lewandowski e Rafinha tem que jogar. Ah, quer poupar alguém? Poupa o Leva então. Bota o Ferran. Mas Yamal e Rafinha tem que jogar. Tem que jogar. Pedri, talvez. Que se não jogar o Pedri, joga Dani Olmo, joga Frank de Jong e joga Casadona. Ou joga o Gavi. O Gavi não jogou na última rodada contra a Real Sociedad porque parece que não estava bem, não tinha condições. Não físicas, de músculo, assim, de lesão, mas na questão parece que ele estava com febre, algo do tipo. Indisposto, era indisposição. Aí pode ser uma opção, mas o Barça não pode ir com um time muito poupado. Se acontecer do Barça abrir um 2-0, abrir um 3-0, aí sim, aí no começo do segundo tempo, tu vai tirando, pensando no jogo contra o Benfica. Mas eu ainda valorizo muito essa La Liga, tá? Não dá pra querer brincar, não dá pra querer fazer essa coisa de, não, vamos poupar, não sei o quê. Cara, nós temos um título aí em jogo. Então o Barça, o Hansi Flick vai ter que fazer uma manobra nesse calendário de sábado agora, fazer a escalação e vencer o jogo, e ainda terça ter outra decisão contra o Benfica. E aí no próximo final de semana, que daí é no domingo, dia 16, tem um Atlético de Madrid. E ali entre Barcelona e Atlético de Madrid, se o Barça ganha do Atlético de Madrid, pode ser o jogo pro Barça se isolar na liderança, pode ser o jogo pro Barça, quem sabe, tirar o Atlético de Madrid da briga, pode ser um jogo que, se o Barça ganha do Atlético e o Real tropeça, o Barça se isola na liderança. Assim como se o Barça perde lá no dia 16 pro Atlético, o Barça pode não ser mais líder. Então é uma La Liga que tá ali, ó. Tá ali, a La Liga mais disputada dos últimos anos, mais equilibrada em questão de pontos. Não lembro nos últimos anos assim. Eu lembro do Real Madrid bem à frente no ano passado, lembro do Barcelona bem à frente no ano retrasado, mas uma La Liga ponto a ponto assim, olha... então o Barça vai ter que agora, o Hansi Flick vai ter que agora fazer esse malabarismo dos próximos 3 jogos. O Osasuna agora sábado, Champions terça contra o Benfica, que parece que a classificação está encaminhada, mas é só um gol de diferença, tem que sempre lembrar disso, que não dá para colocar o jogo contra o Atlético antes desse jogo contra o Benfica. E aí dia 16 contra o Atlético de Madrid por La Liga. Lembrando que o jogo da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid é só em abril, né? Lá no dia 2 de abril, tá? Ficamos de olho então, é realmente um calendário bem agitado e precisamos vencer, é muito importante vencer esse jogo contra o Osasuna sábado agora, seguir em busca da liderança da La Liga. Aí sim, depois vem a terça, o jogão da Champions e o dia 16, cara, eu tô ansioso para esse jogo do dia 16, Barcelona e Atlético, jogão, hein? Ó, vai aí, jogaço, importante, porque daí depois o Barça só tem mais o Real Madrid entre esses diretos, né, a liderança. E pra mim é muito importante o Barça ganhar o título de La Liga. O Barça não pode ficar 2 temporadas seguidas sem ganhar a La Liga, tá bom? Mas como eu falei, eu também acho a Champions bem acessível para chegar na final, bem acessível naquelas, né? Pô, só vai ter que enfrentar um Bayern ou uma Inter numa semi, quem sabe. Não tem nada ganho contra o Benfica, né? Na coletiva de ontem, Hansi Flick falou, não tem nada ganho. Mas gostou muito da reação, de como o Barça soube sofrer mesmo com um jogador a menos. Tá bom? Voltamos a falar de Barcelona aqui sábado, no pós-jogo. Sábado vai ter Grenal, sábado vai ter então esse pós-jogo, por isso
Me perdoem se o vídeo sair 11 da noite aqui sábado, é porque, cara, vai ter Grenal e eu tenho que assistir também o Grenal, que já é um jogo que deixa a gente nervoso. E eu vou fazer vídeo aqui sobre o Grenal, então acho que eu vou dar prioridade pro Grenal por ser uma final, então talvez o vídeo do Grenal saia antes aqui no ar. E aí, mas certo é que até 11 da noite o vídeo do Barça vai estar aqui, tá? No máximo na manhã de domingo o vídeo pós-jogo do Barça vai estar aqui, mas eu vou fazer de tudo pra postar, nem que seja meia-noite, mas pra postar sim na noite de sábado, tá bom? Pós-jogo de Barça e Osasuna aqui, tá bom? Então esse aqui foi uma espécie de pré-jogo, né? Tamo junto, valeu.